Bem, pessoal, esse vídeo é para dar algumas dicas aos amigos aí. Ultimamente tem aparecido muitos acidentes, tem acontecido muitos acidentes com discos que quebram e as pessoas terminam se acidentando com lixadeiras. Então a gente estava abrindo uma discussão no grupo sobre esses acontecimentos e o que tem provocado muito isso. Então o amigo MacGyver citou algumas coisas, o amigo MacGyver Torneiro. Eu vou até deixar, pessoal, o link do canal do amigo MacGyver Torneiro aqui abaixo do vídeo para vocês entrarem lá e acessar. Eu falei para ele que um dia compartilhava aqui, mas falasse de um assunto referente a isso, então esse assunto engloba essas áreas. Então vou deixar abaixo do vídeo aí o link do canal dele. Então um abraço aí, amigo MacGyver, está sempre ajudando a gente no grupo também. Então ele citou o seguinte, que parte dos acidentes que tem acontecido também ultimamente, cresceu mais nesses últimos dias, é devido que o material ficou mais escasso. Então parte daqueles discos ruins que não era vendido, está sendo vendido. Então a qualidade baixou muito e o pessoal está aí usando material a esmo aí sem observar. Então eu vou dar algumas dicas para vocês aqui e observe bastante aí quando vocês forem trabalhar o modo que vocês estão trabalhando para evitar certos acidentes. Certos acidentes deixam a gente fora do serviço e pode causar até a letalidade, né? Então, uma coisa que eu dou sempre conselho é, no mínimo, um óculos de segurança, no mínimo. Eu brinco para um garoto que trabalha comigo aqui, que um óculos desse deve custar aí, em média, de 7 a 15 reais, os melhores aí a 20 ou 30. E um simples ida no oftalmologista, ele cobra essa média de 150 a 200 reais só a consulta. Então, no mínimo um óculos. Mesmo com óculos, às vezes a gente pode se machucar, mas a gente está ali com aquela proteção mínima que é a recomendada. Então, sempre que eu estou fazendo, até serviços elétricos aqui, eu falo com o pessoal, às vezes a gente tá, é só um capacitor, você está ali testando um capacitor desse vai, explode e você termina sofrendo um acidente. Mas vamos se atentar aqui ao caso do disco. Olha, um dos grandes problemas que acontece, o pessoal usa um disco que estava na policorte. Aí a pessoa vai e coloca, tira aquele resto que sobrou e coloca na lixadeira. Você tem que ficar atento para a velocidade de trabalho desse disco. Observe que o disco de baixa velocidade ele não tem tanta malha de traçagem nele. E ele se estilhaça mais fácil se você colocar em alta velocidade. Esse aqui, por exemplo, o pessoal estava trabalhando lá e deixou enganchar aqui e pá, quebrou. Aí a pessoa vai pegar esse disco aqui, já tem um dente aqui, eu vou acertar ele. E vai e coloca na máquina. E aí, esse disco termina se arrebentando. Esse disco é um disco trabalhado na policorte, ela chega ali o máximo 3.500, 4.000 RPM máximo. E quando a gente coloca as redução nela, ela trabalha ali com o máximo ali 2.000, 1.500 RPM. Aí você vai e pega esse disco que foi feito aqui para o máximo 5.500 RPM e coloca numa máquina dessa, ela tem 13.000 RPM. Então é uma máquina de alta velocidade. E aí você termina estourando o disco. Outro problema sério, a pessoa vai, remove a proteção e pega esse disco aqui, deste tamanho, olha o tamanho. Aqui, 180 milímetros esse aqui, deixa eu ver se marca aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Olha aqui. 180 milímetros. 8.584 RPM. Deixa eu ver se vai pegar aí. Olha aí, 8.504 RPM. E coloca nessa máquina. Isso aqui fica parecendo um helicóptero. Até o modo de você pegar aqui já rompeu a proteção aqui. Então é um disco muito grande para esse tipo de máquina. Só é recomendado para essa máquina esse disco aqui, olha. Que é o disco que cabe na proteção dela. Entenderam? Observe que esse aqui é um disco para cortar inox. Observe que ele é bem traçado a malha dele. Então aí você já vai observando. Quando você tira para colocar um disco desse grande aqui, você já colocou em risco a sua vida. Então tenha muito cuidado. Olha, outro tipo de disco aqui. Esse é um disco mais grosso. Esse disco aqui, olha, ele é bem fininho. Ele é só para cortes retos, tanto esse quanto esse. Esses discos não são discos para desbaste. Aí a pessoa cortou um material, às vezes, ou soldou, ficou uma pontinha de solda, ele pega o disco aqui, olha, bota lá na máquina e vai na lateral aqui. A tendência é isso aqui, quebrar e voar estilhaço para tudo quanto é canto. Imagine isso aqui, girando aí, a 13.000 RPM, solta um pedaço e vira um projétil. Outro cuidado que você tem que ter é, de acordo com a área que você está trabalhando, você direcionar corretamente isso aqui para ficar do lado do seu corpo. Se acontecer, quebrar um pedaço desse disco, ele vir, essa proteção está do lado do seu corpo, ela vem a tocar nisso aqui e você não vem a servir
a sentir graves danos. Outro cuidado é, quando você estiver trabalhando, nunca trabalhe com uma roupa que vale oferecer risco, que essa roupa venha enroscar na máquina que você está trabalhando. Às vezes você está trabalhando também com a máquina muito próxima ao corpo. Às vezes a pessoa quer apoiar ali, ele encosta para ter mais firmeza. Mas tenha muito cuidado com isso para a sua roupa não tocar lá. Outro cuidado que você deve ter é nunca trabalhar com a máquina com a sua visão na linha de trabalho. Às vezes a pessoa vai fazer um corte, a linha de trabalho dele é aqui, ele vai preferir aqui para ele ter uma melhor visão. Sempre deixa a máquina nessa posição que você consiga trabalhar e o lado de risco fique para o outro lado. Se esse disco vir arrebentar, os estilhaços dele vai voar sempre para a lateral. A proteção aqui está lhe ajudando, vai voar sempre para lá. Quando você está com a máquina para dentro do seu corpo, aqui lhe oferecendo esse risco aqui. Se o disco ele estilhaça, a posição que a pessoa às vezes vai pegar. Se ele estilhaça, ele vai vir para cá. Então esse pode pegar a linha do seu corpo. E estando sem a proteção, pior ainda. Então evite ao máximo estar trabalhando com a máquina aqui nessa linha de visão sua, na linha do seu corpo. Se o disco estoura, ainda mais sem a proteção, ela só vem para o seu lado. É isso que acontece. E muitas vezes você vai ter que trabalhar em uma posição que às vezes até desconfortável. Você tem que trabalhar numa máquina, debaixo de um carro, cortando uma coisa, e você vai ficar numa posição aqui que está oferecendo muito risco. Então, quando você vai trabalhar nessas posições, há também outros meios de você se proteger. Tem as proteção de aço que você coloca naquele local de proteção, para se acontecer o disco pocar ou alguma coisa, você ter como se proteger. Outro caso que acontece muito o disco estourar é você estar cortando em uma trincheira ali, talvez um material grosso, e aí você desliga a máquina dentro daquele ponto ali. A máquina vai enganchar, desacelerar e vai quebrar o disco. Então você vai colocar a máquina lá trabalhando, a máquina ligada, e quando você tira ela também ligada, e aí você desliga. Essas máquinas hoje em dia, elas já vêm com uma determinada proteção que você tem que apertar o gatilho para ligar a máquina. Soltou, ela não fica mais presa lá. Ela não fica mais presa. As máquinas antigas, acontecem às vezes acidente, acontecia muito acidente, a pessoa descuida. É o seguinte, você está trabalhando com a máquina, às vezes até uma extensão pequena, você está trabalhando com a máquina e trava a máquina. Esse tipo de máquina ela trava. É uma excelente máquina, mas ela trava aqui. Aqui, ela trava. A gente aperta ela aqui, empurra com o dedo para lá e segura um pouquinho, ela trava. A gente, às vezes, vai trabalhar numa posição que não dá para ligar aqui, trava a máquina. Aí você está trabalhando ali, puxa a extensão, a máquina desliga. A máquina está travada. Ela para, você deixa a máquina lá e vai lá ligar. Às vezes, naquela corrida, você esquece que a máquina está travada. Ou a energia acabou, você terminou, deixou a máquina lá e tal. E aí você vai lá e conecta a máquina na tomada e esquece de observar se a máquina está ligada. E a máquina está andando no chão para tudo quanto é canto e termina, às vezes, até lhe ferindo. Então, pessoal, muito atento a isso aí. Então, muitos acidentes têm acontecido, às vezes, como o amigo MacGyver falou, às vezes por você escolher materiais de baixa qualidade, às vezes por você estar trabalhando errado e também você usar um material em uma ferramenta que aquela não é adequada para aquela ferramenta. Então tenha muito cuidado aí quando vocês forem comprar os discos. Observe, essa lixadeira aqui, ela tem, parece que é 5.500 RPM, essa grande aqui, 5.500 RPM. Então esse disco já está adequado para ela. Ela já tem a proteção aqui para ela. Então, de acordo com a máquina que você está trabalhando também, tem máquina muito mais pesada do que essa aqui, 2.000 watts aí. É um motor enorme, é uma potência incrível em uma máquina que vai rodar a 2.500 RPM, a 5.000 RPM, de acordo com o tipo de máquina. Tem máquinas até mais potentes, então tenha muito cuidado. Às vezes também, a pessoa vai e tira até esse punho aqui da máquina, eu já vi muito, tira até o punho de apoio e fica segurando só aqui a máquina. Você fica sem apoio nenhum. Às vezes o local que a pessoa vai trabalhar, mas não tinha apoio lá, eu peguei e tirei para ajudar, tá segurando aqui. Não, você não tem apoio aqui. Então tenha sempre cuidado com esse negócio de disco. E observe atentamente a linha de trabalho que você está trabalhando, se aquele não oferece risco, aquele ponto que você está trabalhando. Às vezes você viu uma posição ali, tem que cortar com o disco, mas é uma posição que oferece muito risco. Então você vai ter que colocar um tipo de proteção na frente. Se acontecer um disco daquele estourar, você tem sempre que prever isso. E esses discos que você está trabalhando aqui, e ele fez um dente desse, até você pode vir com a turquesa, recortar ele aqui e tirar essas partes, mas na lixadeira você não pode fazer isso aqui, porque ainda mais essa pequena aqui que é de alta rotação.
A maioria está pegando o disco da Policorte, 5.500 RPM. Quando ele fica pequenininho, coloca naquela ali. Quando ele fica menor, vem e coloca nessa aqui. Naquela ele pode até trabalhar. Mas tirou dali, ela não vai servir para trabalhar aqui. Esse é 5.500 RPM aqui, é 13.000 RPM. Só com a rotação aqui, a força centrífuga já tá quase arrebentando o disco. Então quando você trisca ele lá, termina se arrebentando. Outra questão é a pressão de trabalho com o disco. Às vezes eu vejo as pessoas trabalhando que falta enforcar a máquina. Eu brinco aí com os menores, folga o pescoço da bichinha, enforca não. Pega aqui, ó, o cara pega aqui, ó, e quer sentar em cima da máquina para trabalhar. Então a máquina, você tem que estar ouvindo a máquina, olha. Você percebeu que a máquina rateou, ela começou a perder velocidade, você volta a mão um pouco, porque você forçou demais. E isso você pode quebrar o disco, deixa a máquina trabalhar. Você vai sentindo aqui, olha, a velocidade que o disco está andando, que ele está cortando, e você vai levando ele. Se você forçar demais, qualquer um deles termina estourando. Então, tudo isso aí tem que ter um certo controle de trabalho. O amigo Alexandre Bezerra também deu uma dica o seguinte: às vezes a gente está trabalhando com a máquina, terminou de trabalhar, pega a máquina e corta lá de todo modo. E aí acontece que bate numa outra máquina, às vezes até você coloca no chão, a máquina ainda está girando ainda, ela toca aqui e trinca o disco e você não repara isso. Aí quando você vai trabalhar, revisa esse disco novamente, esse disco estava ali já trincado, e você liga a máquina, enquanto a máquina está aí em vazio, o disco está normal aí. Quando você trisca na peça lá, você vai começando o trabalho, aquele disco se parte de vez e você termina acidentando. Então, um cuidado é a gente ou tira esse disco, guarda ele, eu sempre procuro tirar quando esse disco fino, eu sempre procuro tirar ele e deixar num canto. Porque já tem acontecido muito, coloca a máquina lá, vem, coloca outra máquina em cima, coloca outra máquina de solda perto e acontece isso que ele falou mesmo. Então vamos ter também esse cuidado aí de revisar a ferramenta na hora de pegar para trabalhar. Então tem várias coisas que podem nos ajudar no dia a dia ali, naquele momento, para não estar acontecendo esses acidentes. Então pessoal, não esqueça, vou deixar aqui abaixo do vídeo o link do canal do amigo MacGyver para vocês entrarem lá e pegar várias dicas que ele deixa lá. De trabalho de máquina dele, trabalho de torneiro, conserto de fresa e tantos outros trabalhos de ajuste que ele faz. Ele é torneiro mecânico e também ajustador mecânico de máquinas e tantos outros meios aí. Então pessoal, espero que essas dicas venham ajudar vocês, e alguém tiver algum complemento, pode deixar aí que a gente vai procurar dar uma melhorada. E se gostaram, deixa o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.